Gente, então, esse encontro nosso hoje aqui para falar um pouco sobre criação do projeto gráfico dos livros, né? Como eu geralmente tenho feito, assim, foi um desafio, assim, pensar, porque você vai fazendo as coisas sem refletir muito, né? E eu consegui juntar, assim, algumas coisas de tudo que eu vim produzindo para mostrar para vocês. O que a gente foi fazendo, né, ao longo do tempo? As duas primeiras obras tiveram projetos gráficos distintos, né? Que quando a gente não tinha nenhuma coleção, então eu criei um projeto gráfico para cada obra e foi feito. A partir daquela obra que é essa obra aqui, eu acho que eu tenho um PDF aqui para mostrar para vocês. Essa obra é, dos, da história do IFG, né? Aquela coleção tripla. Quando eu fui construir o grid dela, surgiu a ideia, como era uma obra que falava do IFG, de fazer alguma coisa baseado no logo do IFG, né? Que eu tenho essa outra imagem aqui já no InDesign, assim, né? A partir do logo do IFG, os módulos e tal, criar um grid. Isso é uma coisa bacana, assim, inicialmente, porque é claro que, assim, o grid é justamente uma coisa que ninguém vê, né, na obra, mas ela acaba agregando valor, significado, quando você para explicar. Não, olha, esse livro aqui foi construído com base na própria marca do Instituto e tal, e isso ganha mais sentido, mais significado. Mas, porém, para além disso, assim, o que é uma coincidência, né? Como a marca do IFG é modular, um grid modular ele é muito versátil para a gente trabalhar com ele, né? Quando a gente fala um grid modular, é que ele é construído por blocos, né? Por módulos. Então, cada quadradinho seria um módulo do grid, né? Que vai ser o orientador de toda a organização do texto na página. E aí começou aqui, quando ainda era o logo antigo ainda, eu fui criar esse projeto gráfico aqui, né? Então, foi também um projeto gráfico mais complexo, que a gente tem feito com notas na lateral, isso aqui tudo demandava uma complexidade. E aí, assim, fomos aperfeiçoando ao longo do tempo como que isso funcionaria. Então, assim, hoje a gente usa esse mesmo grid para todas as obras. No entendimento justamente isso, né, Renato, que o projeto gráfico, assim, é criação nossa, né? Eu estou mostrando aqui o que eu criei e tal, mas, assim, não tem nenhuma regra que diga o jeito que a gente tem que fazer ou não. Eu fui estabelecendo esse grid modular, mas nada impede de ser criado outra coisa. E pensando, assim, na prática mesmo do trabalho da editora, eu penso que talvez não seja necessário, pelo tempo e tal, criar um novo projeto gráfico. Seu microfone desconectou, Pedro. Aqui, voltou? Voltou? Voltou. Porque a gente tem uma carta na manga, né? Porque a gente tem um projeto gráfico que a gente não usou ele uma vez só. Então, por exemplo, se surgir um livro aí que não se encaixa em nenhuma coleção que a gente já tem um projeto gráfico, eu acho que pode usar ele, que é esse livro aqui do Pesquisa sobre Professores. Acho que tá eu estou sem os arquivos aqui, mas vocês sabem qual é, né? Aquele da professora Vanderlei. Então, ele tem a mesma capa da Agro, né? Inclusive, ela foi a primeira da Agro, mas o miolo é diferente. Então, a gente tem esse miolo aqui que usa fonte DIN, ele é um pouco diferente. Eu acho que ele pode ser aproveitado em caso de alguma necessidade aí. Então, já fica essa dica para caso vocês forem precisar. Mas, mesmo assim, vamos lá para a construção do grid. Então, como que eu faço? Né? Eu vou fazer aqui baseado na coleção Artífices, que foi o último que a gente criou, que o resultado final é esse aqui. Então, tem duas regras aqui, né? A gente tem a construção do grid a partir desses módulos quadrados e com uma entrelinha e entre coluna constante entre os módulos, né?
Só que ele não é sempre a mesma relação de proporção entre o quadrado maior e o quadrado menor, que seria a entrelinha, né? Deixa eu pegar aqui esse quadrado azul, porque aqui no espaço, né, posso considerar esse outro quadrado. Então, a relação de proporção entre esse quadrado aqui e o espaço, todas as obras eu também fui fazendo um projeto gráfico diferente baseado no formato. Então, varia de acordo com o tamanho da página. Então, o formato A4 vai ser de um jeito, o formato aquele 16 por 23, que é a maioria das nossas obras, tem outra relação de proporção, outro valor dessa entrelinha aqui, enfim. Então, o primeiro passo, então, para a gente construir isso, vamos criar um documento novo aqui. Então, começa pelo Illustrator, né, onde a gente cria só para a gente criar uma base para depois a gente levar lá para o InDesign. Então, vou aqui criar um arquivo novo no Illustrator para impressão e fazer ele baseado no formato que a gente vai fazer. O livro da coleção Artífices como é que é? 150 de largura em milímetros, né? Por 210 de altura. É o formato A5. Só que aí a gente tem que pegar sempre, o projeto gráfico é sempre criado com base em uma dupla de páginas. Você nunca cria uma página isolada, a menos que você não for ter diferenças de margem, né? Você ter a mesma margem esquerda e direita forem iguais, aí você pode fazer de uma página só. Mas, por exemplo, né, a gente sempre adota, é sempre interessante, principalmente se o livro for impresso, que a margem interna do livro seja maior do que a margem externa. Então, você tem maior separação do centro do livro, fica um respiro maior, e você não precisa de tanto respiro na borda, porque perto do centro do livro tem mais dificuldade de ler, né? Se o texto ficar muito perto ali, então por isso a gente faz com a borda, se você olhar aqui, né? A margem, essa página é a página par, né? Aqui, essa linha azul claro que divide as duas páginas, aqui a margem direita é maior e na de cá a margem esquerda é maior para fazer esse espelhamento das duas páginas. Então é sempre importante criar. Então, como a minha página é 150 milímetros, então eu tenho que dobrar esse valor aqui para 300 milímetros, porque aí eu tenho a dupla de páginas. E aí a altura eu mantenho, sempre colocando uma sangria aqui de 5 milímetros. Se vocês forem tendo alguma dúvida, algum comentário, vão falando aí. Pronto. Então tá aqui a dupla de páginas. Primeira coisa, Ctrl R, né, aqui só para ativar a régua. Primeira coisa, vou colocar a linha central aqui que divide as duas. As linhas guias aqui no Illustrator, elas são bem editáveis, né? Deixa eu ver, porque elas estão bloqueadas. Primeira coisa é desbloquear guias, que aí eu posso manipular elas como eu manipularia um quadrado, triângulo, uma linha normal aqui. Só para a gente conseguir organizar melhor, eu vou colocar, porque ela está meio que com uma altura infinita, né? O tamanho da linha aqui, eu vou colocar ela do tamanho da página para ficar mais fácil. Então, o tamanho da página é 210, ela deve ter ido lá para cima, porque estava colocado para alinhar à esquerda aqui. Deixa eu até voltar aqui. Colocar alinhada ao centro, porque ela vai centralizar na página. 210 milímetros, então beleza. E aí eu posso centralizar ela na página, eu já tenho o meu centro. Aí aqui é onde vai, assim, eu não sei muito explicar, porque até demandaria mais conhecimento de geometria e matemática do que eu tenho. Eu vou meio que por tentativa e erro. Então, para fazer justamente o que eu estava falando, a relação de proporção entre o módulo grande e que eu crio o módulo pequeno, para ajustar o formato. Só que aqui é o seguinte, nesse caso ficou bem mais fácil, porque o formato ele é 210 por 150 por 210. Esses dois números são múltiplos de 5. Então, se eu criar um espaçamento de 5 milímetros, que é esse valor aqui, vai ficar... eu tenho certeza que o final o valor final vai ficar proporcional.
Então eu não vou ter um problema de proporção quando eu for fazer. O que eu digo problema de proporção? Não é quando. Porque esse grid modular, se eu fizer ele sem ter algum cuidado de pensar a relação do formato com o tamanho do módulo, por exemplo, vou multiplicar aqui, só para a gente ver vários módulos aqui. Deixa eu só alinhar aqui, beleza. Se eu for fazendo, né, módulo, 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 até ficar do tamanho da página, em algum momento, olha só, eu vim até aqui e esse módulo aqui, ele ficou cortado bem aqui, então ele vai ficar inútil para mim. Então, é sempre criar uma relação de proporcionalidade entre o tamanho dos módulos e o tamanho da página para que no final eles se encaixem dentro da página. Entendeu? Fique assim, e aí eu consigo usar os módulos adequadamente. Aí, nesse caso, então, eu começo definindo a minha entrelinha, que vai ser esses 5 milímetros, que é proporcional. Essa entrelinha, né, ela vai ser usada também, tem que pensar nesses valores, porque vai ser usado para fazer a separação entre colunas. Então, ela não pode ser, na prática, né, quando a gente for usar, imaginando que esse aqui seja a coluna de texto. Então, eu tenho uma coluna de cá com texto, e eu tenho uma coluna de lá com texto também. Então, esse módulozinho aqui, ele vai acabar definindo essa entrelinha. Então, eu tenho que ter uma distância mínima aqui, segura, que vai me dar acho que dá até para eu colocar um texto aqui. Enfim. Só para ilustrar, né, que eu preciso separar bem uma coluna da outra, né, e aí o texto ficar claro que eu tenho colunas separadas. Então, eu costumo usar mínimo 4 milímetros e até 6 milímetros para a largura desse espaçamento. E como aqui é múltiplo de 5, 5 vai ser o ideal para fazer. Então, o que eu faço? Eu parto desse separador, faço várias cópias dele aqui, alinho elas ao formato, pensando no número de colunas que eu vou ter. E aqui eu não vou lembrar de cabeça como é que eu fiz essa conta, então eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 módulos, 7 na verdade. Então eu tenho 7 aqui. Aí o do meio da página você colocou junto, sem esse intervalinho. Isso, isso. E aí, isso aí foi na hora que eu fui sentindo. Então, por exemplo, eu percebi que para eu colocar os 8, que aqui no caso são 8 módulos, né? Se eu colocasse os 8 módulos com espaçamento entre si, ia ficar um módulo muito pequeno. Então, esse quadradinho ia ficar muito pequeno e ia ficar difícil de eu usar ele individualmente. E aí eu percebi, e aí esses ajustes que tem, né, a gente tem que ter esse feeling, por exemplo, como eu ia ter a margem direita maior, eu não ia usar ela, né? Então eu não precisaria de um separador aqui. Então foi onde eu criei as duas juntas. Então eu criei aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 8 módulos mesmo. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7. E o oitavo, vou deixar. O oitavo não tem. Então eu seleciono aqui todos eles. E, na verdade, eu já precisaria de. Deixa eu ver aqui. Só para eu lembrar, eu tô. Ah, sim. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu já defini anteriormente o tamanho do módulo também. Por quê? Porque estava fácil aqui. Eu criei esse módulo de 15 milímetros, que é 10% da largura. Então, obviamente, se eu colocasse ele mesmo que fosse sequencialmente aqui, ele ia ficar proporcional ao tamanho. Eu não sei se você sabe esse recurso aqui, né? Quando você faz uma ação no Illustrator ou no design, não, no design acho que é outro comando.
eu criei esse quadrado aqui, com Alt segurado para duplicar, vou arrastar e colocar ele imediatamente após, de modo que ele fique alinhado. Fiz essa ação. Do Ctrl D, ele vai duplicar, ele vai refazer a mesma ação que eu acabei de fazer novamente. Então, ele foi criando várias cópias. Então, eu já sei que se é 15 milímetros, ele vai ficar proporcional. Então, tudo que eu tenho que fazer é ajustar essa proporcionalidade. Então, na verdade, o que eu fui fazendo deixa eu fazer de cores diferentes aqui para ficar mais claro. Uma vez que eu tinha definido já esse espaçamento de 5 milímetros e o módulo de 15 milímetros, eu fui criando essa duplicada a partir dos dois já juntos. Multiplicando aqui de novo. Aí eu percebi que ia dar isso daqui, que ele não ia caber todos. Então foi aonde eu criei, juntei, trouxe para cá esse último módulo, e aí eu fiquei com esses dois, que na verdade é do outro lado, né? Porque esse lado aqui que é a coluna, ou que é a margem maior. E aí ele adequou ao tamanho do... Aí só para mostrar assim como que eu fiz isso para a página toda, né? Porque tem um macetezinho do Illustrator aqui para automatizar isso aqui. Então, por exemplo, eu pego uma vez que eu já defini o tamanho, eu pego esse único quadrado aqui e venho aqui na opção aparência e venho aqui em efeitos. Adicionar novo efeito, distorcer e transformar. Vou em transformar. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que ele vá... eu quero criar uma cópia desse quadrado que vá para cá, passe um espaço de 5 milímetros e vá para o lado. Então, eu quero mover ele 20 milímetros, porque eu tenho que somar o tamanho dele mais o tamanho de espaço que eu quero. Tá vendo lá, ele visualizando aqui. Então, ele moveu 5 milímetros mais o espaço dele, 20 milímetros, ele moveu horizontalmente para a direita. E aí, só que aqui ele só moveu o objeto, ele não criou cópias. Então, tem que ir nessa opção aqui, cópias. Então, eu quero que ele faça isso 7 vezes. Na verdade, 6 vezes, porque ele conta o primeiro. E aí depois eu só coloco o final aqui, como eu não vou ter o espaçamento, eu só coloco aquele final. Dou um OK, então eu quero essas 6 colunas aqui. E aí eu vou repetir o mesmo processo para fazer os módulos para baixo. Distorcer e transformar, transformar. Então ele vai dizer, ó, você já aplicou um efeito de transformar nesse objeto. Você quer aplicar de novo? Sim, porque no nosso caso a gente vai fazer outra modificação. Porque a gente fez o horizontal aqui, e agora a gente vai fazer o vertical. Mesma coisa, vou mover 20 milímetros. E vou criar, e aí agora a gente vai ter que ver quantas cópias a gente vai precisar, que vão ser mais do que ali. Ó, coloquei 12 cópias, é bem menos. 7. Porque eu também não alinhei direito, né? Mas só para ter uma noção de como é, né? Deixa eu ver aqui como é que ficou no outro. Esse módulo aqui. Então percebe que o único objeto que existe, na verdade, realmente, é só esse primeiro quadrado aqui. O resto é tudo só cópia. Então eu nem consigo mexer com eles, eu só mexo com o primeiro. E obviamente tudo que eu fizer com o primeiro, ele vai fazer com os outros. Ele juntou tudo porque ele está colocando para espaçar só 20 milímetros. Como eu aumentei bastante aqui, ele não vai seguir o que eu aumentei. Então, eu vou só alinhar aqui. Às vezes não alinha quando a gente vai direto assim. Só colocar isso aqui de lado. Tem que bloquear a guia de novo, senão eu carrego ela junto. E vou espelhar isso aqui para o outro lado. Não, ele está espelhando só o objeto, só o quadradinho. Vou alinhar aqui, depois eu... Bom, vou só terminar de montar aqui.
para você ver o processo, mas tá pegando, querendo transformar em curva, porque eu vou entrar aqui dentro desse e vou fazer só... Não, na verdade vou tirar, né, porque eu quero só os verticais aqui, porque aí eu uso ele para completar. Só os verticais. São 9 cópias. Bom, aí eu fiz isso, né? Então ele está ainda nesse modo de edição, só do efeito aqui, mas aí eu posso rasterizar isso aqui, né? Transformar tudo em quadrados individuais. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em objeto, expandir aparência. Que aí ele vai transformar cada cópia em um quadrado mesmo. Vendo agora eu tenho o que era só visualização, agora cada um virou um quadrado individual. E aí eu também posso colocar aqui embaixo, ó, copiei tudo. Aqui embaixo também é sem o espaçamento do módulo. Vou tirar isso daqui. E aí eu aqui só para eliminar esse resto indesejável aqui, eu vou clicar o A para selecionar a seta branca. Com o Alt segurado, eu vou selecionar os objetos, que eles estão todos agrupados, né? Se eu fizesse isso daqui simplesmente, ele ia selecionar o objeto inteiro. Quero selecionar só isso que está para fora aqui. Então, com a seta branca, Alt selecionado, seleciono só o que eu quero, aí eu posso dar um Delete. E aí sobrou só os outros. Aqui eu vou fazer uma cópia simples, também com a seta branca, seleciono e dou um Alt para ele vir para cá. Aqui agora eu posso duplicar. Isso aqui tem que inverter. Inverti, as margens grandes estão do lado interno da página. Aqui tem problemas. Como eu estou fazendo muito rápido, isso aqui é o modo de Ctrl Y, é o modo de visualização de linhas, que é muito interessante para ver se está tudo alinhadinho. Olha só para você ver como eu fiz rapidão, sem muito cuidado. Ó, não está centralizado aqui esse módulo, ele teria que estar alinhado com essa linha aqui, que é a guia, e aqui também não está alinhado. Então é sempre bom conferir para você ter a geometria correta. Clicar na linha aqui e arrastar. Agora alinhou. Aqui embaixo também está com problema. Só esse último módulo aqui que eu criei por último, com o A, né, e a tecla Alt segurado. Vou selecionar ele, volto para a seta preta ou a letra V, e aí eu estou manipulando só esse quadrado que eu tinha pegado. Vou fazer de cá a mesma coisa. Seta branca A, com Alt segurado, selecionei, ele selecionou o outro. Selecionei o quadrado que eu quero ver, para ele selecionar só ele, e volto para cá. E aqui, esse restante também está desalinhado. V para selecionar eles. Quando está no modo de edição de visualização de linha, você tem que clicar em cima da linha. Se você clicar no meio do objeto, ele não seleciona. Cliquei aqui, inserir, beleza, está tudo alinhado. Comando Y volta para visualização normal. Vou colocar isso aqui como linha, vou inverter aqui, né? Tá como preenchimento, vou colocar tudo como linha só para a gente ver os módulos aqui. E aí depois, a partir com esses módulos aqui, a gente define
as nossas manchas gráficas, né, que é o que está aqui. Então, vou fazer como está lá. Está muito grande isso aqui, vou colocar 0,25 nessa linha, colocar um magenta e vou criar minhas manchas gráficas. Determinar onde elas vão ficar. Eu sempre gosto de colocar uma transparência para ver como é que está o grid embaixo. Então, o texto principal, ele vai ficar mais ou menos aqui até aqui. Eu acho que ele vem até aqui em cima, é isso? Na verdade, não. Na verdade, ele começa aqui embaixo mesmo. Ah, tá. Essa página aí é menor, parece. É porque eu estava ocupando até aqui, ó, na margem que é emendado os módulos aqui, mas não é, ele é só até aqui antes. Que na verdade também, e você vai perceber que esse é as margens estão bem generosas, né, nesse livro aqui. Mas como era um livro de poemas, e isso também vai interferir na hora de criar um projeto gráfico. O livro é de poemas, e os poemas são curtos. E o ideal não seria ter um livro muito curto para criar interesse na leitura, né? Senão ficar, como a maioria deles era um formato menor, a gente está até aumentando o formato, ia ficar um livretinho muito fino se a gente fizesse manchas gráficas densas, né? Com bastante texto, com texto pequeno, ia ficar um livretinho minúsculo. Então, eu percebi que a gente podia trabalhar com margens maiores e ter mais liberdade assim para criar aqui, porque também é um livro mais artístico e tal, então ficou com uma mancha gráfica menor do que dos outros livros, margens mais generosas, e aí a gente pode trabalhar com isso. E aí aqui a partir, bom, não vou nem voltar lá não para a gente ganhar tempo, isso daqui não é só medida, né? Nem precisa estar aqui, porque o que importa mesmo é isso daqui. Então eu defini aqui a minha mancha gráfica principal, onde vai o texto em si do livro, o espaço para os cabeços, né, aquelas informações do nome do livro, ou no caso, se tiver algum livro que tem capítulo, né, que nessa obra é bem raro de acontecer, e os e os folhos aqui embaixo, né, que é a numeração da página. Então, definir os lugares onde vai aparecer. O que a gente vai perceber lá no InDesign, quando a gente passar isso daqui lá para o InDesign, é que a gente não, para um livro de fluxo de texto, que é o nosso caso, que o texto flui, esses módulos a gente não vai obedecer eles, né? Por exemplo, isso daqui é só uma referência, mas obviamente que o número da página não ocupa todo esse espaço. Possivelmente vai ser um número só aqui no canto superior desse módulo aqui. Então não precisa preocupar tanto em obedecer, né? Então o módulo o grid tem que servir ao texto, não o texto tem que servir ao grid. Então o grid ele serve para nos orientar, mas você não tem que ficar preso a ele 100%, não. Ele é mais uma orientação. Sim, só uma última dica aqui do próprio InDesign. Tá vendo aqui, ó, que do próprio InDesign, não, do próprio Illustrator, porque aqui isso aqui são todos objetos, né? São quadrados e retângulos. Esses aqui, no caso, estão com uma linha magenta, né? A linha cor magenta. Mas, se eu fosse fazer uma coisa aqui, por exemplo, a capa dos livros, eu poderia transformar tudo isso daqui, esses módulos que eu criei, em grid, em linhas guias, ao invés de eles serem objetos, ao invés de serem quadrados. Então, por exemplo, quando eu seleciono tudo aqui, se eu der essa, deixa eu ver se eu lembro que o atalho é Ctrl 5. Ctrl 5, eu transformo esses quadrados em grid, em linha guia. Então ele deixa de ser quadrado e passa a ser linha guia. Então, né, Ctrl e ponto e vírgula, eu oculto e desoculto. Então eu posso, com o botão direito, clicando fora,
elas estão bloqueadas, inclusive, já. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu tenho o meu grid, mas ele não está interferindo no que eu estou fazendo aqui no resto da página. Então, pode ser útil. Você cria o grid com objetos normais, quadrados, retângulos e tal, e depois transforma eles em grid. E aí você pode usá-lo como referência, visualizar e desvisualizar quando você precisar, enfim. Isso é bem útil para as capas, né? Eu acho que você lembra de ver, né, nas nossas capas que tem uns grids assim. É isso. E aí agora a gente precisa levar isso aqui para o InDesign, né? Como que a gente faz isso? Então vamos lá, abrir um arquivo novo aqui, novo documento. Meu mouse está desconectando. Deixa eu ver se... vamos lá, vamos configurar então. Aí aqui, agora a configuração lá do InDesign de página, a gente pode... Agora é pela página mesmo, né? Então a largura da página é 150 milímetros, a altura é 210. Páginas opostas, isso aqui é importante, né? Que ele vai criar a dupla de páginas, senão ele vai criar a página única. Formato principal do texto. Isso aqui é muito importante, Renato. Tem que deixar marcado sempre. Isso daqui, por que é importante? Porque precisa marcar nessa tela. Se você deixar para querer resolver isso depois, não tem jeito. Você tem que criar um novo arquivo. O que é isso daqui? Você lembra que a gente tem aquelas páginas mestre que o texto reflui, né, automaticamente. Isso daqui ele ativa essa opção da gente ter páginas mestre que configura automaticamente para o texto refluir. Sem isso daqui, a cada texto represado numa página, eu tenho que clicar no cadeadinho, abrir lá e linkar ele com a caixa de texto de baixo. Se eu tivesse marcado, ele vai fazer isso automaticamente, sozinho. Páginas, vamos colocar aqui umas 10 páginas só para início na página 1. Colunas, vai ser só uma coluna, por enquanto. E as margens, aqui, eu vou deixar para configurar isso lá dentro. Vou mexer com margem aqui não. E sangria 5 milímetros, porque para a gente fazer esse grid lá vai ser mais complexo. Beleza, acho que é só isso que precisa nessa configuração inicial. Criei aqui a página, o arquivo, vou salvar. Qualquer lugar aqui, só para... Gráfico. Beleza, o que eu vou fazer? Vou lá na página mestre para editar o layout aqui. Seleciono as duas páginas e eu vou criar. Então, o que eu gosto de fazer? Eu crio uma página mestre que é só para o grid. Então, que ela vai ser geral para todas as outras páginas mestre que eu vou fazer. Por quê? Eu crio ela que é o grid mais complexo possível, com todas as linhas, todas as divisões dos módulos, e à medida que eu não for precisando usar todos os módulos, depois eu vou deletando linhas e aí vou deixando o grid mais limpo para outras páginas. Então eu começo por ela. Então eu já chego aqui, ó, coloco o prefixo G e o nome dessa página mestre de grid. Dou um OK. E aí eu deleto caixa de texto, o que tiver nessas páginas. Eu só quero margens nela, não quero mais nada. Então, com as duas selecionadas é importante, porque às vezes pode ser que você está só com uma selecionada aqui e ele vai aplicar só em uma página. Então, seleciona as duas, vem layout, margens e colunas. Agora, deixa eu lembrar aqui que faz um tempo que eu fiz isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que zerar primeiro. Vamos descobrindo junto aqui. Eu vou zerar todas as margens aqui. Deixa eu só verificar uma coisa aqui no Illustrator. Eu tenho que fazer isso daqui, ó. Lá no... toda essa parte aqui. Sim, lembrei. Não, o que acontece? É porque é o seguinte, eu preciso fazer... é o mesmo problema que eu ia ter aqui.
Se eu tivesse o grid inteiro com módulos e espaçamento entre eles, eu poderia fazer dele inteiro. Mas como eu tenho essas partes chatinhas aqui de cima, que não tem o espaçador, eu preciso fazer o grid lá dessa parte aqui primeiro, para eu depois contar essa parte final aqui que não tem espaçamento. Então, o que eu preciso? A minha margem, e aí onde eu vou definir as margens, o que eu vou fazer? Eu vou definir margens para a partir delas criar os módulos. Eu vou fazer isso mais automatizado lá. Só que eu preciso dessa margem. Então, a minha margem superior vai ser 15 milímetros, que é o tamanho aqui. E a minha margem esquerda, aqui nesse caso, né, a margem externa, é 0, porque o meu módulo começa justamente aqui. Eu preciso garantir nesse módulo aqui. Então, ele está a 15 milímetros do topo da página e a 0 milímetros da borda esquerda. Então, aqui o InDesign vai chamar de margem exterior e margem externa e interna. Então, eu preciso deixar esse layout aqui, margens e colunas superior. Desmarca para ele aplicar em todos, né? 15 milímetros em cima, interna ou externa 0, foi o que eu já medi. E aqui, voltando aqui no Illustrator, com a ferramenta do retângulo, vai ser 15 milímetros de cada, porque eu vou começar a partir desse, porque nesse eu já tenho espaçamento em volta. Então, 15 de altura, ou 15 de interna e 15 de inferior. Então, inferior 15 milímetros, interna 15 milímetros. Então, esse é o espaçamento onde eu vou criar os módulos. E aí eu venho aqui de novo em Layout e criar guias. Aí eu vou falar guias e vou criar as linhas e as colunas a partir das margens. Então, vou colocar aqui visualizar. Eu quero quantas linhas? Que aí são os meus módulos aqui, eu já posso contar eles. Esticar. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Medianis, né, que é o espaçamento entre elas, as 9 linhas. E as colunas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 colunas. Pronto, ele criou os mesmos módulos que eu já tinha previsto. Então, primeiro, por isso é importante esse processo lá no Illustrator primeiro, porque eu obtenho as medidas e aí eu só faço elas acontecerem aqui no InDesign. Aí esse ciano para as guias é muito forte, né, para trabalhar. Então eu prefiro vir aqui, ó, eu selecionei todas elas, né, com Shift selecionado eu arrasto aqui para selecionar essas de cima e aqui com Shift ainda, selecionei todas, botão direito, guias de régua, vem mudar a cor aqui, ó, cor, eu gosto de usar esse cinza claro, porque aí fica menos gritante na hora de ver. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou trabalhar essas margens aqui coloridas de magenta, para elas se adequarem à minha margem real do texto, que é esse quadrado azul aqui, para se adequar a esse quadrado azul. Então, eu vou medir as margens aqui, ó. Vou duplicar aqui só para você visualizar melhor. Do topo da página até o início da mancha gráfica. Eu tenho margem interna, que é a largura de 20 milímetros, e margem externa de 20 milímetros e margem superior de 35. Margens e colunas, superior 35, externa, quanto é mesmo? 20.
Deu alguma diferença aqui. Vou ter que investigar isso aqui. E aí eu faço a mesma coisa lá embaixo. Na margem externa, ou na margem interna e na margem inferior. Largura é a margem interna, 35, e a margem inferior, 20. Interna, 35, inferior, 20. Acho que eu criei módulo a mais. Aí eu vou ter que voltar, porque ele vai basear na margem para fazer isso. Faz sentido. O que eu esqueci aqui? Bom, depois eu vou investigar aqui, ver que senão a gente vai gastar muito tempo aqui. Mas deu para entender o espírito da coisa, né? Tem realmente um alinhamento aqui do ver o que aconteceu aqui, por que ele tá. Você Enfim, olha aí, eu vou pegar uma água. tá bom. É porque eu tinha feito com o arquivo errado, aquele que a gente desenhou agora, porque ele não tem emenda aqui, ó, tá vendo? Esses dois módulos estão emendados, mas na direção vertical eu tenho em cima só que é emendado, aqui embaixo não é, e eu não contei isso, e aí eu deixei esse espaço aqui. Aqui, então, para eu poder criar as guias, mais colunas, o inferior também é zero. Então, o único espaço que tem é aqui e aqui, que são onde eu tenho os módulos emendados sem a medianize, né, o espaço interno. Agora vai dar certo. Então, aqui, layout, criar guias, número 9 e a outra 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, agora eu acho que é 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É 9 mesmo. 10. Tô contando errado. Agora sim. Beleza. Seleciono as minhas guias, botão direito, guias de régua, cor cinza claro, layout, margens e colunas, superior 35, inferior 20, interna 35, externa 20. Agora sim, está perfeitamente alinhado. E aí eu tenho o local da minha mancha gráfica certinho. E aí agora, se eu for criar as minhas páginas de texto, né, eu vou duplicar as páginas espelhadas, opções de página mestre. Então vamos supor que a gente está já num livro aqui, é capítulo 1 nessa. Eu não vou colocar baseado em grid não, porque senão ele vai bloquear as guias, né?
Dá só um OK. Significa que eu ainda estou com as guias desbloqueadas. Então, o que, que acontece? No meu texto comum dos capítulos, geralmente eu não vou precisar de nada disso aqui. Então, para facilitar até minha visualização, na verdade, deixa eu criar os elementos que vão ter na página, senão a gente vai se confundir. Então, eu tenho uma caixa de texto K, que é a mancha gráfica normal do texto. Vou duplicar com Alt, arrastar para cá. Tenho as duas manchas gráficas. Vincular as duas, né? Clicar aqui sempre é o nó de onde eu pego o refluxo do texto. Clico aqui, ele vai gerar esse ícone aqui de link, linkei. Então, deixa eu ativar aqui, visualização de... Não. Exibir extras, mostrar encadeamento do texto, é isso aqui. Então, essa linha está mostrando que essa caixa de texto está encadeada com essa e o texto vai continuar para essa. E aí aqui, ó, tá vendo esse íconezinho de página aqui? Ele está configurado para ser uma página parada, ela não reflui. Quando eu clico nela, com essa setinha, significa que agora ela vai refluir. Já está configurada essas duas caixas de texto para refluir. E aí aqui também eu vou criar as minhas caixas de texto do cabeço, né? Cabeço. Página par. Aqui, alinhado à esquerda. Alinhado à direita. Aqui, do lado de cá. Ó, e aí vamos criar o folho aqui. Isso aqui eu tô fazendo, né? Óbvio, você sabe, tem aí os estilos e tal, mas isso é só para formatação, né? Aqui mostrando como é que funciona o funcionamento disso. Vou criar aqui uma caixa de texto para poder pôr os fólios, né? Fólio que é o número da página. Só deixa a caixa de texto aqui vazia e nesse caso aqui ela tem que ser alinhada. Esse aqui é Ctrl B, né? Opções do quadro de texto. Alinhar superior. Sempre o texto está alinhado na parte superior da caixa e, nesse caso aqui, alinhado à esquerda, para o texto aparecer superior à esquerda. E aí, vou dar 2 cliques aqui, abrir a edição do cursor aqui, clico com o botão direito e venho aqui, ó, inserir caractere especial, marcadores, número da página atual. E aí ele vai gerar esse caractere de marcação só dizendo que isso daqui é o número de página na página mestre C1, capítulo 1. Então, se eu aplico aqui essa página mestre, aqui nessa dupla de páginas, né, vou aplicar botão direito, aplicar página mestre, vou aplicar C1. Quando eu for lá, eu tenho o número da página 2, e de cá... Ah, não fiz de cá ainda. E essas caixas de texto aqui são aleatórias, o que importa é essas aqui. Enfim, aí eu duplico aqui esse número de página e só alinho do outro lado, para a direita. Assim, crio os números de página. Eu acho que é isso. Não sei se eu estou esquecendo alguma coisa. Aqui, né, quando a gente fez esse começo aqui, ele criou caixas de texto automáticas, né? Como a gente não quer isso, seleciono tudo aqui, vou aplicar página mestre, grid, depois substituir todos os itens de página mestre. Ele não vai apagar, não. Depois teria que apagar manualmente essas caixas de texto que estão sobrando aqui. Mas, enfim, nada que seja tão difícil de arrumar.
Bom, eu acho que é isso. Acho que eu não esqueci nada, não. Alguma dúvida? Não, foi bem didático. Pedro, tem alguma diferença se o livro foi impresso ou não? Nessa. Tem, assim, se ele for um EPUB, né, um livro digital para Kindle, para dispositivos móveis, que não for um PDF, aí isso aqui não importa muita coisa, porque como o livro digital ele se adequa ao dispositivo, né, você pode aumentar o tamanho da letra e tal, então você precisa mais do texto fluido, não precisa nem de tanto, mas o PDF, no que a gente faz na editora, é claro que poderia sim ter variações, por exemplo, tem umas opções aqui no InDesign que a gente não usa, que você pode criar um layout para livro digital, né? Que hoje é muito pouco usado, né? Você seria, por exemplo, você criar um aplicativo para o livro, por assim dizer assim. Aí você configura como que ele vai fazer a responsividade no dispositivo móvel. Você faz isso manualmente. Então, por exemplo, se você quer um livro que ele seja bem visualizado no iPhone, no iPad e num tablet qualquer, você vai fazer um layout do mesmo livro para cada dispositivo. Então, e aí é muito doido, porque você faz, por exemplo, como que eu quero que o texto apareça nessa página com o celular em pé? Aí você faz toda a diagramação para o celular em pé. Aí, que essas opções aqui, ó, tá vendo aqui esse personalizar, não. Vem aqui, aqui, ó, criar layout alternativo. Vou só colocar aqui para sei lá, colocar qualquer coisa aqui. Olha só, eu tenho o meu layout principal e o meu layout alternativo que ele está colocando aqui. E aí eu poderia colocar aqui iPhone, não sei o que, e aí eu faço. Aí eu teria que criar, por exemplo, eu tenho o layout do livro impresso, eu tenho o layout para o iPhone em pé, desculpa, eu tenho o layout para o iPhone deitado, aí, minha amiga, é o trampo de você fazer o livro 5 vezes para todos os formatos que você quiser, se você quiser fazer isso, controlando, né? Porque essa seria a vantagem, né? Por exemplo, você tem um livro de ilustração, uma história em quadrinhos, em que você quer ter controle sobre cada página que o leitor vai ver, aí esse seria o caminho para os diversos dispositivos. Agora, o que a gente faz na editora não tem muito esse problema, não. E aí você coloca todos, porque como que funciona? Você, por exemplo, você baixa um livro e você consegue mexer, né? Você coloca ele em pé, coloca deitado, aí tudo. Aí vai Só ser nesse agrega. sentido. Você baixaria o livro, né, instalaria o aplicativo do livro, e aí quando você está numa página vai ser daquele jeito, quando você virar o celular, ele vai aplicar o layout que você fez para ele deitado, entendeu? Isso aqui a gente usa, você lembra para as artes lá do... como é que é o nome, gente? Aquela campanha que a gente fez do Instagram, das frases, Ah, citação tá. direta, que a gente usou esse recurso para poder fazer a diferença entre o layout que é para o Stories, para o feed do Instagram. A dinâmica é mais ou menos a mesma, né? Eu pego o mesmo layout e adapto ele para um formato diferente. Uhum. E aí o InDesign automatiza um pouco desse processo, né? Porque aí eu não preciso refazer totalmente. Ele vai copiar do outro formato que eu já tinha feito e aí eu vou adaptando para aquele formato diferente.